Eu gostaria de ler Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8. Eu me lembro de John Wesley, né? Que quando ele não estava com vontade de ir na igreja, ele foi mesmo sem vontade, foi quando ele teve uma experiência transformadora com Deus. E às vezes a gente pensa que tem que estar motivado para fazer tudo, né? Aquela questão da motivação, né, que a gente sempre fala. Tem que estar motivado para acordar cedo, motivado para trabalhar, motivado para não sei o quê. Não, primeiro você faz e a motivação vai vindo seguidamente, né, logo após. Atos 14, versículo 8. Ele fala assim, ó: estava assentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, ao qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Amém? Vamos agradecer, nós te damos graça a Deus pela tua palavra. Nos ensine, fala conosco e transforma as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Se alguém puder trazer um pouquinho de água aqui, acho que a minha voz acabou. Aqui nessa história, nesse relato de Lucas, em Atos dos Apóstolos, ele fala sobre a viagem missionária de Paulo. E ele estava numa cidade, e de lá eles foram ameaçados de morte, eles pregavam muito naquela cidade. E aí, quando eles foram ameaçados de morte, eles fugiram para outra cidade, para Listra, Derbe, depois Licaônica, né? E pregavam o evangelho. E depois, aqui fala de certa vez que ele estava em Listra, pregando o evangelho. Havia um homem naquele meio do povo que ouvia ele falar. Havia um homem, né, que estava ouvindo ele falar. Vou pôr ali não. E esse homem, ele tinha um problema desde nascença, que o pé dele, na verdade, era torto, coxo. Quem já viu pessoas assim? Às vezes nós vamos lá no centro da cidade e vê muitas pessoas assim. E o apóstolo Paulo continuou pregando naquele lugar, falando sobre as coisas de Cristo, falando e testemunhando acerca do poder de Deus e do evangelho. E é interessante que a Bíblia fala assim, que aquele homem estava ouvindo Paulo pregar, e ele desenvolve algo no seu coração, que a Bíblia fala assim, ó, que Paulo olhou para ele, fixou os olhos nele e viu que ele tinha adquirido fé para ser curado. E aí Paulo pega e dá uma ordem para ele ficar direito sobre os pés, e ele fica curado instantaneamente. E é interessante quando nós lemos a Bíblia, né? Principalmente quando nós lemos um pouco de Romanos 10, fala muito sobre isso, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E às vezes a gente fica, mas eu não tenho fé, mas eu tenho dificuldade, eu passo por dificuldade, e só fala coisas ruins na nossa boca, só sai palavras negativas de dentro de nós. E às vezes é porque nós não temos, ou não adquirimos a certeza e a fé para crer que Deus é aquele que cuida da nossa vida, que cuida de tudo. Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas na nossa vida e na vida daqueles que não creem também, de todas as coisas neste mundo. Deus é o Deus que criou todas as coisas e mantém todas as coisas, como a própria palavra diz, pelo poder, pelo seu poder. A Bíblia fala, né, acho que é Isaías que fala, ele mantém suspenso a terra no espaço pelo seu poder. Então Deus, ele é tão poderoso, e a gente às vezes fica preocupado com algum problema nosso, alguma dificuldade, alguma luta que nós passamos, e acabamos não adquirindo fé, não conhecendo esse Deus que faz milagres, um Deus que abre caminho no deserto, abre caminho no meio do mar, um Deus que a palavra fala assim, que quando ele vier, os montes e os outreiros fugirão da sua face, que a terra toda ficará plana diante da sua grandeza. Todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua vai confessar que ele é o Cristo, que ele é o Senhor. Todos aqueles que nós vimos, que nós não vimos, que nós conhecemos, que não conhecemos, né? Apocalipse fala isso, todos os grandes e os pequenos, hão de se prostrar diante dele. Aqueles que têm muita riqueza, aqueles que não têm nenhuma, aqueles que governam, aqueles que não governam, aquele que é crente, aquele que não é crente, todo joelho se dobrará diante dele.
E esse é o Deus que nós servimos, que nós cantamos, que nós buscamos, que nós falamos, que temos intimidade com Ele, que nós o conhecemos. Mas quando temos algumas coisas menores nas nossas vidas, nós nos desesperamos. Então é interessante nós ouvirmos Paulo falando, Lucas relatando a forma que esse homem foi curado, porque aquele homem ele não foi curado de uma... Muitas pessoas foram curadas, né? Eu lembro a história de Pedro, né? Que ele passava e aonde a sombra dele tocava, as pessoas eram curadas. Só de a sombra dele passar e por causa disso as pessoas faziam o quê? Colocavam as marcas, os aleijados, tudo para passar a sombra dele por onde ele passava, para que as pessoas fossem curadas. E é interessante ver que esse homem em Listra, a cura dele se aconteceu após ele ouvir a mensagem de Deus, a mensagem que o apóstolo Paulo trazia, e crer naquilo que ele falava. E aí acontece um milagre na vida dele. Às vezes nós queremos tanto um milagre, buscamos tanto por um milagre, mas nós não acreditamos. Nós não adquirimos a fé para acontecer o milagre. As pessoas falam assim, mas o que eu preciso para acontecer um milagre na minha vida, para ser curado? E Jesus, ele certas vezes falava assim, Senhor, ele falava assim, o que você quer que eu te faça? E ele falou assim, eu quero ser curado. Então vai, seja curado, porque a pessoa tinha fé. A mulher do fluxo de sangue somente pensou assim, se eu tocar nas vestes deles, eu vou ser curado. E ela foi, tocou nas vestes dele, foi curado. Ela tinha fé. As pessoas, elas eram curadas na época de Jesus, muitas por causa da sua fé. As pessoas chegavam, eu lembro daquele centurião, né? Que ele olhou para Jesus e falou assim, Jesus, olha, eu não sou digno de que o Senhor entre lá na minha casa, mas eu sou um homem que tenho muitos... Acho que o pastor Luiz pregou sobre isso, né? Eu tenho muitas pessoas que me obedecem, se eu falar isso eles fazem, então o Senhor é da mesma forma, dê uma palavra e o meu servo vai ficar curado. E Jesus olhou para ele e falou assim, vai, o teu servo está curado. Nunca viu tamanha fé em Israel, né? Jesus mandou uma palavra e aquela pessoa foi curada instantaneamente. Outra vez um homem saiu desesperado atrás dele porque a filha dele havia morrido, e quando chegou perto de Jesus falou, vem porque minha filha vai morrer, minha filha está morta, não sei o que, e foram lá, e Jesus olhou e falou, não, ela só dorme. E quando entra no quarto dela, a moça morta, ele coloca para fora as pessoas incrédulas e agradece a Deus e fala, eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor sempre me ouviu. Ele tinha fé, e aí ele coloca as mãos sobre a pessoa, sobre a criança, e ela ressuscita, ele restaura a vida daquela criança. Eu lembro também da vez que ele passava em uma cidade, se não estiver enganado, é Jericó, e uma mulher vinha com um cortejo para enterrar o seu filho, uma multidão acompanhando aquela mulher, e Jesus para o cortejo fúnebre naquele momento e toca no esquife, fala, né? Do seu caixão, do caixão do seu filho, onde carrega o defunto. E ele vai lá e ressuscita novamente o menino e restitui ele à sua mãe. As pessoas viam milagres instantâneos, milagres que talvez se nós víssemos hoje, nós ficaríamos surpresos, mas talvez naquele momento, ou para Cristo, era algo comum. Os apóstolos, quando foram enviados para pregar para as pessoas na rua, sabe o que aconteceu? Eles começaram a falar e as pessoas começaram a ficar endemoniadas, e eles começaram a expulsar os demônios. E logo depois as pessoas começaram a ficar curadas, e aí eles voltaram para Jesus, e Jesus falou assim, e aí, como foi a experiência de vocês? Ele falou, Senhor, pelo teu nome nós curamos enfermos, os demônios saíram, eles obedeceram a nossa voz. E Jesus sabia que era algo normal e falou para eles assim, olha, não se alegrem por causa disso, se alegrem antes porque o seu nome está no reino, escrito no livro, no reino dos céus, porque era uma coisa simples, normal, né? Quando nós vemos Paulo pregando em outro lugar, onde um jovem estava ouvindo ele, e o jovem dorme, aquele que eu falo, é melhor dormir na igreja, tá? Porque se você cair aqui e morrer, tem muitas pessoas para orar para você ressuscitar. O apóstolo Paulo pregando, e um jovem caiu do 3º andar, se eu não me engano, da janela, e morre no meio da pregação. E o apóstolo Paulo vai lá e coloca a mão sobre aquele moleque e ressuscita ele novamente. Isso não são coisas que eu inventei, mas está escrito. Foi coisas que está relatado para que nós pudéssemos crer que o Deus que nós servimos é um Deus que cura todas as enfermidades. Se você procurar, vai ver que tinha pessoas que tinham uma mão mirrada,
uma mão que era ressequida, torta, uma mulher, uma senhora. E Jesus chama ela no meio do templo e fala assim: e aí, meus filhos, é lícito eu curar essa mulher no dia de sábado? Ou é melhor deixar o filho de Abraão preso, com peso sobre as suas costas? E aí ninguém respondia nada, porque ele curava todos os dias, né? E aí Jesus falou assim: olha, como vocês não me respondem, vá em paz e seja curada. E a mulher foi curada. E as pessoas ficaram blasfemando porque era sábado, não podia trabalhar no sábado. Jesus, o apóstolo João, quando ele acaba de relatar todas as coisas que ele viu de Cristo, ele fala assim: olha, se fosse, acredito que seja João ou Lucas, eu não me lembro certinho, mas ele fala assim: João, se eu fosse escrever todas as coisas e todos os milagres que Jesus fez, não caberia em todos os livros e bibliotecas do mundo, na época, né? Porque nós vemos vários milagres de Jesus, mas tem muitos milagres que nós também não vemos, ou não foram relatados, vamos dizer assim. Nós vemos muitas pessoas curadas, muitas pessoas ressuscitadas. Nós vemos Lázaro, que foi morto, e 4 dias depois Jesus chegou lá e falou: vem para fora, Lázaro, ressuscita. Nós vemos pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. Nós vemos pessoas simples, pescadores, pessoas que não tinham estudo algum, sendo pessoas que iam e curavam outras pessoas pelo poder do nome de Jesus. As pessoas criam, as pessoas daquele lugar criam que Deus era poderoso para curar eles de todas as enfermidades. Hoje nós temos uma dificuldade, até por sermos brasileiros, vamos dizer assim, né? Tem aquela questão do brasileiro, é crer, é ver para crer. Mas Jesus falou assim que nós temos que crer para ver. Se nós crermos, nós veríamos a glória de Deus. Se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Se vocês crerem, vocês farão estas obras e coisas maiores. Isso foi o próprio Cristo que deixou para nós como uma promessa. Isso foi o próprio Jesus que falou assim: olha, vai e façam discípulos de todas as nações, ensinando eles a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado, e batizando eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curando-os, libertando-os de todo mal. Foi promessas. Ele falava assim: se vocês pegarem uma serpente e ela te morder, não vai acontecer nada. Se beber alguma coisa mortífera, não vai acontecer nada. Se vocês colocarem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. São promessas da palavra de Deus para nós. São coisas que nós podemos ver e falar assim: isso foi falado, está escrito, para que eu pudesse testemunhar, testificar dessas grandes maravilhas de Deus em nossas vidas. Ele deixou escrito para que eu fizesse também as mesmas obras que ele fez. E os apóstolos, na época da igreja primitiva, o que eles faziam? Curavam as pessoas. Qual é o problema que nós enfrentamos hoje? É as pessoas não acreditarem mais que os dons de Deus são manifestos até os dias de hoje. Nós temos uma teologia que chama do cessacionismo, que fala que hoje nós não temos mais as manifestações dos dons, mas somente na época dos apóstolos, mas não existe nenhuma base bíblica para isso. Não existe um pingo de um versículo aqui que você vai falar assim: isso aqui fala realmente que Deus deixou de fazer milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Ele é eternamente o mesmo. Não existe, e às vezes nós acreditamos nisso: Deus ele não manifesta mais milagres, Deus não faz mais prodígios através dos seus servos. Eu contei o testemunho de uma missionária aqui, eu não sei quem estava, que na África, né, ela estava com poucas bolachas, e lá comer bolacha é igual a gente aqui quando vai comer o quê? Uma churrascaria, sei lá, uma vez por ano, uma vez por mês. Tem gente que vai uma vez por mês. Mas às vezes a gente é como a gente fosse comer um churrasco aqui muito bom. Para eles lá é uma bolacha. E ela fez a bolacha trabalhando com as crianças. E aí ela tinha poucas bolachas e falou para as crianças: amanhã vai ter bolacha. E aí o que aconteceu? De 20 crianças que tinha, ou 10 crianças, eles chamaram toda a vizinhança e encheu o lugar de criança, porque todo mundo queria comer bolacha. E a missionária, né? Ela conta a história, ela fala assim, que ela ficou desesperada.
quando ela viu tanta criança, porque não ia dar a bolacha para todo mundo, né? E aí ela deu a oportunidade para que uma das crianças orasse. E ela conta assim que quando a criança agradeceu, eles começaram a distribuir as bolachas, né? Todos comeram. E sobrou bolacha, eles comeram uma semana inteira de bolacha. Aí a gente fala assim, mas Deus não opera milagre hoje. Nós estamos vivendo um momento em que o nosso coração às vezes não consegue crer. Nós estamos vivendo um momento, talvez, que nós estamos muito preocupados em fazer algo, em alcançar algo. E o Evangelho não é só sobre você prosperar e ficar rico, mas o Evangelho é sobre você ser salvo. É sobre um Deus que cura a sua enfermidade e cura a sua dor, da alma, do corpo. É um Deus que transforma a tua vida mesmo no dia de hoje. É um Deus que faz milagres. É um Deus que opera maravilhas. É um Deus que transforma quando nós temos fé ou agimos como quem tem fé. E Deus, Ele opera sinais nos meios de hoje. É um Deus que, quando você crê e você fala assim, Senhor, a Tua palavra confirma isso, que se eu colocar as mãos sobre os enfermos, eles vão ficar curados, eles ficam curados. Quando o apóstolo Paulo estava pregando, esse homem tinha a perna torta. E quando o apóstolo Paulo olhou para ele, viu que ele adquiriu fé para ser curado. E ele falou assim, olha, levanta-te direito sobre os teus pés. E aquele homem deu um salto e foi curado. As pessoas achavam que os deuses haviam descido naquele lugar, mas não, era o próprio Deus, através de Paulo, que estava ali para manifestar o milagre. E ele falava com, acho que era Estevão, que está, não, Estevão tinha morrido, Barnabé que estava com ele. E ele falava assim, não, nós somos servos também, somos somente mensageiros do Evangelho. Estamos somente fazendo aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. Vai, cure os enfermos, expulse os demônios, ressuscite os mortos, limpe os leprosos. Façam tudo isso de graça, sem cobrar, porque eu fiz por vocês também de graça. Vai e façam. Eu tinha um amigo meu, missionário, que ele foi para São Paulo, para outras cidades, e ele foi só com a roupa do corpo. E ele subiu num ônibus, eu falei assim, mas e aí, você não vai levar nenhuma roupa? Ele falou assim, não, Jesus falou para a gente sair sem troca nenhuma. E ele foi só com a roupa do corpo, junto com outros missionários. Eu falei, e dinheiro para você dormir? Nós ficamos na rodoviária até alguém ceder um lugar para nós dormirmos. Uns 2 dias depois ele mandou a foto de onde ele estava pregando em um escritório de uma empresa que tinha mais de 200 funcionários, e ele estava lá na cobertura junto com o dono da empresa pregando para todos eles, e o dono pagou hotel para eles ficarem em São Paulo durante o tempo que eles estavam lá, e ele foi ali do mesmo jeito que Jesus mandou que eles fizessem roupas, eles ganhavam roupas, eles pregavam e as pessoas doavam roupas para eles, e não era coisas ruins não, porque ele me deu até um tênis daquele, que estava na moda na época, aqueles 12 mola, né? Estava na época um Nike daquele, eu falei, eu não tinha dinheiro para comprar um daquele. E ele trouxe para mim e falou, não, fica de presente. Eu falei, amém, glória a Deus. Deus, Ele faz milagres no dia de hoje. Talvez nós não estamos acostumados a viver, porque nós não vivemos a palavra de Deus. Nós não vivemos a Bíblia, nós não cremos, ou nós não meditamos, ou nós não estudamos, ou nós não lemos, ou nós não oramos. Mas o principal de tudo, se nós não fazemos essas coisas, é porque nós não cremos totalmente que Ele é poderoso para fazer isso. O apóstolo Paulo falou em Efésios 3:20, olha, Ele é poderoso para fazer isso e muito mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer milagres. Deus é poderoso para ressuscitar mortos nos dias de hoje. Deus é poderoso para trazer a saúde no seu corpo novamente. Deus é poderoso para restituir e curar a sua vida e a de qualquer outra pessoa. Deus é poderoso para fazer isso e muito mais. Às vezes nós pensamos, mas como nós podemos ver, como nós vamos viver isso? Talvez ouvindo falar dos milagres. Talvez vendo e olhando e pesquisando e falando, onde está acontecendo um milagre, né? Esse dia eu estava falando com a irmã, falei assim, a questão do milagre,
É que depende muito, a gente não acredita porque a gente não tem talvez visto com frequência, mas existem lugares que as pessoas veem um milagre atrás do outro todos os dias. Se a gente parar para ver os missionários em países perseguidos, onde o evangelho não é bem-vindo, nós testificamos milagres. Se nós olharmos para pessoas que passam pela morte, pelo fio da espada, vamos dizer assim, né? No ponto de quase morrer, nós vemos milagres sobre a vida deles. Se nós vemos missionários que pregam escondidos em lugares como a China, nós vemos milagres sobre a vida deles e sobre as pessoas que estão naquele lugar. Nós vemos milagres, nós ouvimos de milagres e nós adquirimos fé para ser curado. Nós adquirimos fé para saber que Deus opera sinais, sim, milagres, sim. Por quê? Para que se cumpra a palavra dEle, para que se cumpra aquilo que Cristo prometeu para nós, não para que nós venhamos falar assim, pronto, eu curei alguém, ou eu fiz lá, não, mas é para que se cumpra a palavra dEle que diz que Ele curaria os enfermos se nós colocássemos as mãos sobre eles. Se nós colocarmos as mãos sobre eles, eles ficariam curados. Aí eu pergunto para você, você quer ver milagre? Você já orou por alguém? Você já colocou a mão sobre a vida de alguém e falou, seja curado em nome de Jesus? E às vezes a gente fala assim, não. Então como que você vai ver um milagre? Vai esperar aparecer alguém doente lá na igreja e o pastor ora e aí a pessoa é curada e fala, agora eu vi um milagre. Se nós crermos, a Bíblia fala que nós faríamos esses sinais e maiores ainda. Mas a palavra de Deus, ela precisa fazer algo que fez, a mesma transformação que fez na vida deste homem que tinha o pé torto, ou um homem que era coxo. Transformar o nosso interior. Paulo pregou, o homem creu e Deus fez um milagre. Paulo pregou e aquela pessoa acreditou em tudo aquilo que o apóstolo Paulo pregava e ele falou assim, eu creio, e ele foi curado. O apóstolo Paulo olhou para ele e não falou assim, vai, seja curado agora, que eu quero que você seja. Não, ele viu que ele tinha fé. E quando ele viu que ele tinha fé, ele falou, vai, pula, sai, direita diante dos seus pés, em cima dos pés aí. E ele foi lá e deu um pulo e ficou curado. É nós podermos olhar para isso e falar assim, eu creio. A palavra tem que trazer, tem que mexer com a nossa estrutura, com o nosso pensamento, com a nossa falta de fé. A palavra tem que penetrar em nós e falar assim, nem se for para a gente ir embora pensando assim, será que faz mesmo? Nem se for para a gente sair daqui pensando assim, será que Deus vai fazer milagre mesmo? Por quê? Porque você tendo pelo menos um pouquinho de curiosidade, você vai falar, eu vou crer para ver. Não querer ver para crer, mas às vezes você fica tão curioso e fala assim, eu vou acreditar que Deus faz um milagre. Eu já falei isso, que eu tinha um problema na coluna e eu fui lá no culto e falei assim, Deus vai me curar hoje. E a moça orou para mim e nunca mais eu tive dor. E eu fui curado. E às vezes a gente para e fala assim, será que Deus cura mesmo? Eu estou com dor de cabeça, vou tomar uma dipirona mesmo. Não vou na igreja não. Por quê? Porque eu estou com dor de cabeça. Quem já fez isso, né? Muitas pessoas fazem isso. Talvez você não crê numa coisa que eu creio, no mesmo Deus que eu creio, no mesmo Deus que eu acredito. Porque Deus, Ele ressuscita morto, morto, né? Dor de cabeça. As pessoas falam assim, Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, orar por dor de cabeça eu não oro não, oro para câncer, para não sei o quê. Mas tem ninguém com câncer, ora para quem está com dor de cabeça, né? Aí a pessoa quer escolher o que ele vai fazer. Não, se você está com dor de cabeça e fica em casa, não fica em casa não, porque a dor de cabeça não vai passar. Ou passa, mas vai demorar um pouquinho. Vai orar e falar, Deus, eu preciso ir na tua casa hoje. Deus, me cura, Deus, toca na minha vida. Quando Deus lançou uma praga no meio do povo e Israel, quando havia muitas enfermidades no meio do povo de Israel, vamos dizer assim, o Senhor se manifestou a ele e falou o que para eles? Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Deus que te cura. Jeová Rafá, né? Eu sou o Senhor que te sara. Não haverá enfermidade diante de ti. Não haverá nada, nenhuma enfermidade diante de vocês. Quando as pessoas eram mordidas pela cobra e morriam, Deus falou para Moisés, levanta uma cobra e coloca lá no meio do arraial, e aquelas pessoas que forem mordidas pela serpente, olhar para aquela serpente estendida, ela também vai
eles também serão curados. E aí Jesus, ele fez o que quando ele foi pregado no madeiro e foi levantado? Ele foi o mesmo exemplo da serpente que Moisés usou no deserto. Aqueles que olharem para Jesus serão curados, porque ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Quer dizer que eu vou ser curado toda hora? Se você crer, você vai ser curado toda hora. Se você não crer, Deus te cura depois. Como que acontece? Não, a gente fala muito sobre isso, mas como que acontece o milagre? Eu não sei, você está doente e depois você não está mais. É assim para mim. Ah, explica direito. Não, direito, você está com dor, não está? Agora você não está mais. Amém. Glória a Deus. Ah, mas o médico não consegue entender. Eu não preciso explicar nada para os médicos, porque Deus me curou e eu não preciso falar isso para ninguém. Não preciso dar satisfação, vamos dizer assim, de como aconteceu. Se as pessoas querem que eu fique doente, fica doente elas, né? Como foi que Deus te curou? Ele me curou. Quem foi que te curou? Quem lembra daquele homem que era cego? E Jesus passou um barro na cara dele e falou: vai lá e lava no tanque, depois você vai lá mostrar para o sacerdote, para as pessoas, e purifica-te. E aí quando ele chegou lá: mas quem foi que te curou? Ele falou: não sei, foi o mesmo homem que mandou eu lavar no tanque, porque o cara era cego. E aí chamaram o pai dele e falou: mas e aí? Ele era cego. Mas quem curou ele? Eu não sei. Ele curou, está curado. Hoje a gente tem que dar explicação até disso, né? Quem foi que te curou? Estava com Covid e foi curado? Misericórdia, isso não é de Deus não, né? As pessoas estão assim, falando misericórdia quando os outros é curado ainda, né? Torcendo para que a pessoa fique lá. Não, você tem que ficar lá na cama, tomar o remédio certinho e depois você vai ser curado. Mas se Deus quiser te curar antes, qual que é o problema disso? A gente tem que crer que Deus é poderoso para isso. A gente tem que crer que Deus, Ele curou as nossas dores. Ele cura as nossas dores. Eu não sei quantas dores você passa. Eu não sei quantas enfermidades você já carregou na sua vida. Eu não sei quantas vezes você já machucou e falou assim: nossa, agora eu tenho que fazer isso e isso. Um tratamento, né? E os médicos olham para você e falam assim: ah, isso daí não vai ficar bom não. Você vai parar de ter dor, mas você não vai andar mais certinho não. O pé torto. Quantas vezes você vai no médico e fala assim: ah, isso aí não vai ficar legal não. Você não vai poder mais correr, você não vai poder mais fazer isso, você não vai poder mais comer isso. E aí depois você volta lá e Jesus te cura e você volta: mas como que você foi curado? Ah, aquele que me curou mandou eu ir lavar no tanque. Na hora que eu lavei já não estava mais lá. O cego nem sabia quem foi, só conhecia a voz dele. Mas ele falou: vai, lava-te lá no tanque. Existem esses milagres, a gente tem que acreditar, tem que crer. Olha, é difícil viver no mundo, principalmente o mundo que nós estamos vivendo, onde as pessoas torcem para que tudo dê errado para nós, para o país, para as pessoas que às vezes não, que pensam diferente, onde as pessoas preferem que você morra do que tentar argumentar com você algo lógico e mais inteligente, né? Elas preferem que você morra, e nós temos que ter mais fé nas coisas de Deus e falar assim: não, Deus pode transformar uma vida dessa. Deus pode olhar para ela assim como olhou para mim, a sua maravilhosa graça que nos salva, que nos cura. E no mundo tão difícil que nós vivemos, onde as pessoas, o amor ao próximo tem se esfriado todos os dias, e tudo isso se cumprindo, né, nas palavras de Cristo, que nos últimos tempos aconteceria isso. E nós vemos as pessoas perdendo o afeto, o amor pelo próximo. E nós temos que ter o que para vencer sobre isso? O João escreve sobre isso em 1 João, se eu não estiver enganado, ele fala assim: é pela fé que nós vencemos. Nós temos que ter fé para tudo. Sem fé, a Bíblia fala assim: é impossível agradarmos a Deus. Sem fé, nós não conseguimos fazer nada. A motivação que a gente fala, que nós temos, é a fé. Por quê? Porque está dando tudo errado. Quantas vezes nós já fizemos coisas que deu errado? Deu um monte de coisa errada. Mas a motivação que eu tenho é a fé, que Deus vai acertar na hora que for o momento. A motivação que eu tenho é que Deus vai pôr a mão na hora que for a hora certa. A motivação que eu tenho é que tudo que nós fazemos e tudo que nós pregamos ou tudo que nós fizermos não é para mim mesmo, é para Ele, é dele, é por Ele. Então Ele vai estender a mão dele e vai tocar na hora que for o momento certo.
A motivação que eu tenho é saber que Deus, Ele nunca falhou. A motivação que eu tenho é conhecer a palavra que desde Gênesis até os dias de hoje e até Apocalipse vem se cumprindo todas as promessas e profecias que Deus falou. Como eu adquiro fé? Vendo, ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Como? Começa lá de Gênesis e você vai ver, Deus prometeu e Deus cumpriu. Deus criou o homem pecou, Deus prometeu uma redenção, Deus cumpriu. Deus viu o homem e falou assim, vou criar desse homem aqui uma nação. Ah, mas esse homem não pode nem ter filho. Não, mas ele vai ser uma nação. E Deus foi lá e prometeu para ele, você vai ter um filho. Ele falou assim, você vai ter um filho, mas eu sou velho, minha esposa não pode. Você vai ter um filho, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, vai para aquele lugar que eu te mostro. E aí Deus promete para ele e Deus cumpre nele. Aí nasce o filho dele, fala assim, na sua geração eu vou fazer uma nação. E aí vai lá e o filho dele tem outro filho. E aí o filho dele que tem outro filho dorme também no deserto, que nós falamos aqui. E aí ele tem um impacto com Deus e Deus fala assim, olha, ele põe uma pedra naquele lugar e fala assim, Deus estava aqui, né? E eu não sabia. E aí ele começa a ver e formar de um homem uma nação forte e poderosa, que depois foi lá e ela ficou presa no Egito durante quase 400 anos, e Deus havia predito isso por causa da fome no mundo, e falou assim, vocês vão ficar lá, mas não é para ser escravos não, vocês vão estar lá porque eu vou estar mantendo vocês lá. E aí quando eles chegam lá, quem que estava lá? Um dos seus filhos. Deus já tinha prometido, Deus cumpriu, manteve eles naquele lugar. E depois quando eles ficaram numerosos, que Faraó tentou matá-los, Deus falou assim, vocês não vão morrer, eu vou tirar vocês, e tirou. Como que eu adquiro fé? Vendo que Deus, tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre e não falha. Vendo que a palavra de Deus, acerca de todas as coisas que foi profetizada, estão se cumprindo, ou já se cumpriram. E aí você fala assim, mas e eu? Vou ficar caminhador? Jesus falou assim, que se nós colocarmos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E eu vou ficar sofrendo, padecendo, andando, mancando? Se você crer, você verá a glória de Deus. Jesus falou isso. Nós vemos os milagres de Deus assim, dessa forma, crendo. Paulo pregou, aquele homem ouviu Paulo pregando, e aí ele começa a adquirir fé no coração dele. E aí Paulo chama ele e fala assim, olha meu filho, pula, levanta-te em cima do teu pé. E a Bíblia fala assim, que ele deu um salto e caiu em cima do pé direito. Direito, não só o direito, reto. Disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou, e saiu andando. É adquirindo fé, é ouvindo as grandezas de Deus e as maravilhas que Ele fez. Ele criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Tudo que nós vemos. Talvez você não tenha tempo para falar assim, não tenho tempo para ler tudo isso que você falou, não. Então você olha para as coisas do mundo e fala, tudo isso que nós vemos, as coisas visíveis e invisíveis foram criadas pelo poder dEle, pela palavra dEle, pela autoridade dEle, pela ordem dEle, tudo se fez. Pela ordem dele, tudo se fez. E nós, pela ordem dele, somos curados. E nós, pela ordem dele, somos restaurados, cheios do Espírito Santo, transformados. E nós, pela ordem dele, fazemos o que ele mandou que nós fizéssemos. Amém? E nós, pela ordem dele, veremos os milagres na nossa vida e na vida de outras pessoas. E nós temos que crer. Eu não consigo crer. Olha, Jesus, o evangelho dele era tão simples que ele falava assim, olha, observe os pássaros, não plantam, não colhem, não trabalham. Quem já viu pássaro morrer de fome? Mas Deus é quem sustenta. E Jesus falou assim, olha, vocês valem muito mais do que uns pássaros ou uns pardais. Olha os lírios do campo, que beleza, que lindo. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, era tão bonito quanto eles. Nem a sua glória, nem toda a sua glória de Salomão, com aquele monte de dinheiro, a pessoa mais rica que existiu no mundo, não era tão bonito quanto os lírios do campo assim. E olha, esses lírios do campo existem hoje, daqui a pouco eles secam e morrem. E Jesus fala o quê? Vocês são mais
preciosos do que os lírios do campo. Aí a pessoa fala assim, mas isso é autoajuda? Não, isso é fé, isso é palavra de Cristo, isso é autoestima. Não, não é para que aumente a sua autoestima, embora não tenha problema nenhum você ter uma autoestima elevada. Não pode ser orgulhoso. Não é problema nenhum, mas é o que Jesus falou acerca de nós, acerca de mim, de você. E essas coisas nós temos como convicção e fé. Ah, vai passar fome. Não passa fome, não. Deus alimenta até os pássaros do céu. Eu já falei isso, né? Eu acho aqui. Quando eu ia casar, eu pensava isso. Meu Deus, eu não gostava muito de trabalhar. E aí você ficava, meu Deus, vou casar, tenho que trabalhar, manter. Não, pelo amor de Deus, não é para mim isso não. Trabalhar todo dia. Graças a Deus hoje é difícil faltar do trabalho, né? Mas antes era difícil eu ir para o trabalho. Eu falei pro Júnior, né? Eu falei, fiquei com medo. Não, você tem medo também de não vou dar conta. Mas eu pensava, Deus cuida até dos pombos, não vai cuidar de mim? Deus cuida da gente, Deus cura ainda hoje. Deus opera milagres, Deus faz sinais e prodígios, amém? Deus, Ele pode curar sim a sua enfermidade. Uma boa notícia que eu tenho para você é que independente da dor que você sofre, do problema de saúde que você tem, independente do que você tem carregado durante tempos na sua vida, e de as pessoas olhar para você e falar assim, isso era do seu pai, você vai ter também. Não, eu vou te dar uma notícia boa. Jesus carregou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E se nós crermos, se nós conseguirmos crer sobre isso, nós podemos ser curados agora. Amém? Nós podemos ser curados hoje. Nós podemos ver o milagre de Deus na nossa vida hoje. Nos dias de hoje. Mas aí quanto ao cessacionismo? Deixa que eles... Vamos dizer assim, como diz, como que você foi curado? Não existe mais dom. Não, então não existe mais. Mas eu fui. Aí você fala para ele, então explica você como eu fui, né? Como foi que você foi curado se Deus não manifesta dons? Aí você fala assim, então explica você, porque se eu fui, se eu estou aqui, não tem o que eu falar, é você que tem que me falar como. Deus pode e Deus faz milagres no dia de hoje, amém? Deus cura todas as enfermidades. Todas. Seja uma enfermidade que você adquiriu, seja uma enfermidade que você já tinha, Deus cura as suas enfermidades hoje, amém? Vamos colocar de pé um momentinho em nome de Jesus.